Oi, eu sou Ulisses. Oi, eu sou o Emílio. Oi, eu sou ninguém. Oi, eu sou o Luiz. Oi, eu sou a Sabrina. E nós não somos o Goku. É isso aí, pessoal. Estamos aqui com mais um MDcast. Hoje um MDcast comemorativo, o MDcast de aniversário. Olha aí, aniversário? Né? Happy birthday. Nossa, Aniversário. exatamente, cara. É um jovem de 35 anos esse danado, hein? Hoje a gente vai falar de 35 anos de Dragon Ball. Dragon Ball que fez a infância, adolescência, fase adulta, maturidade, maioridade de muitos brasileiros e sei lá eu quem mais. Eu tô aqui hoje com o Emílio. E aí? Tá mais empolgado, ó. Eu tô sentindo esse Kamehameha tá indo aí, hein? Tá saindo mesmo. Eu tô aqui com o Thiago. Oi, eu sou o Thiago. Odeio esse cara. Quem convidou esse cara, mano? Luiz de novo. Olá! Olha só uma merda, hein, cara? Eu vou te contar. Olha, pô. E a Sabrina, cara? A Sabrina está aqui de Todas novo. as gerações, né? Todas as gerações de Dragon Hello. Ball, cara. Aqui. Todas as gerações. GT não é geração, não conta. Tô brincando, gente. E aí, pessoal? Vinheta, vai, vinheta. MDcast. E aí, pessoal, voltamos aí, tá? Eu não falei o bordão normal porque o anime aqui é outro. O anime aqui é outro. 35 anos de Dragon Ball. Cara, quanto tempo, hein? Exatamente. Quanto tempo. Eu particularmente conheço Dragon Ball, sei lá, acho que desde o que, cara? Desde os 11? A Cara, gente já via coisa de Dragon Ball antes de vir pro Brasil. De Exatamente, fato, eu né? lembro que eu tinha as figurinhas de Dragon Ball lá que eu não sei onde é que achou aquele negócio, mas eram umas ilustrações bem legais. E tinha muito que a gente jogava e joga até hoje, mano. Dragon Ball do Super Nintendo. verdade, Que cara. foi assim que a gente conseguiu conhecer mais. Né? Dragon Ball Z2, Saga do Céu ali. Eu via porque tinha também muita feirinha japonesa de que tem de algumas escolas e tudo, né? Que nem tinha Dragon Ball, nem se passava Dragon Ball nem se aqui. passava. Não. E você via os pessoal de cabelo espetado lá, era bem legal. Eu conheci Dragon Ball com mangá japonês, né? Professor meu de história, aí saudoso Egnon. Se você estiver ouvindo esse podcast por algum motivo um dia, pensa que você mudou a vida de uma pessoa. Cara, eu basicamente sou o que eu sou hoje por conta de alguns quadrinhos e um deles era Dragon Ball. Então fica aí, tá? Como diz que a nerdice não muda vidas, né? Ah, muda. Muda e salva. Mas uma coisa que eu fico pensando em Dragon Ball, quando você via essas imagens antigas, não eram imagens com características infantis. Todos eles tinham umas caras bem trancadas, bem agressivas, até amedrontadoras para uma criança. O Dragon No Ball. passado era diferente. Lembrava o desenho do Bad Boy, lembra? Exatamente. O Dragon Ball o Origem, né? Ele tinha assim, mas ele tinha coisas muito mais bonitinhas, né? Eu não vou falar de origem é depois. Já. Meu Deus do céu. Ele tinha coisas mais fofas, mais assim, infantis, né, gente? Então, mas eu não sei se era tão infantis assim. Olha, Goku versus Ninja Púrpura. É difícil, hein? Extremamente infantil. Deixa eu aproveitar que vocês falaram, deixa eu fazer uma pergunta, né? Porque eu sou algumas gerações assim depois de vocês. Vocês comentaram essa questão do traço mais robusto e tudo mais. Como que seria isso com o Dragon Ball com relação a Thundercats ou He-Man, She-Ra? Ele difere bastante, né? Ele difere bastante, mas o que a gente mais sentia de diferença, que a gente não sentia tanto no Thundercats, mas sentia nos outros desenhos, era a animação. Sim. A gente não sabia explicar.
Pra o gente que não era. tinha anime, né? O anime, Exatamente. né? Era Desenho. Desenho pouco. Mas era diferente, a gente só não sabia explicar por que era. Pra gente não era diferente, tão né? novidade porque já tinha Cavaleiros, já tinha sido boom, né? Sim. Pokémon e tudo mais, mas quando veio Dragon Ball ele veio com uma pegada diferente. Porque Dragon Ball é um anime. O que tem de diferença do que a gente assiste de Thundercats, Silverhawk, os 6 Biônicos, Os 6 biônicos. é que a animação japonesa ela tende a começar e a terminar uma história, né? E como o Thundercats é apresentado um plot, uma ideia, né? Onde os capítulos eles até complementam de vez em quando uma história, mas a maioria acaba sendo avulso. Não se conecta, né? São Não tem uma episódicos conexão, exatamente. E você começa uma história e termina na animação japonesa. Cavaleiros trouxe isso pra gente, popularizou isso pra gente, porque já teve outros animes no passado, antes de Cavaleiros. E o Dragon Ball ele foi a segunda febre, né? Não, a terceira, porque teve o Pokémon também, né? O Dragon Ball, me lembra como o Thiago tava falando, cara, as pessoas não sabiam que era Dragon Ball, a gente tava jogando Dragon Ball Z2, meu. Exatamente. E a Tem gente... cara de Budokai? Não. Z2 Super pra Nintendo, cara, Super 16 Nintendo, cara. bits. Esse telinha dividida lá, nego esfolando o dedo, tentando fazer Kamehameha. Era tenebroso, cara. E eu me lembro de olhar assim, aquele boneco, com o cabelo espetado, e falar, nossa, quem que é esse boneco maldito, hein? Forte pra caramba, que é o Gohan, né, que tava na capa do Z2. O Gohan e o Goku atrás. E o Cell, né? O Goku era o cara de roupa laranja que a gente sempre queria jogar com ele e não podia, porque tava morto. Então era bem assim o jogo e tal, e a gente não imaginava o que era. E aí quando veio Dragon Ball, na realidade, a gente não conseguiu linkar o que era cara crachá, sacou? Que era a mesma coisa. que contava antes, né? Exatamente, a Exatamente. história antes. E o Dragon Ball, cara, pra quem não sabe, ele é... Quem não sabe, não, ok. Mas é um anime e uma história, vamos colocar uma obra criada por Akira Toriyama, tá bom? Publicado semanalmente na Shueisha, certo? E então, hoje ainda é publicado lá? Ou ele é publicado lá ainda, né? Shueisha, eu não sei, mano. Eu não sei se tá na Shonen ou se tá na Shueisha, mas ele ainda é publicado, ele tem... Acho que é Shonen Jump, hein? Que é. Não, desculpa, é Shonen Jump, gente. Hoje ele tá na Shonen Jump, E né? ele tem uma divisão única, é o único anime que tem um departamento específico dentro da Toei Animation. Esse assunto ele tem dar pano pra manga, mas tem algumas coisas que eu gostaria de falar e levantar e questionar, né, aqui. Só pra falar que ele é inspirado numa lenda chinesa muito famosa, né? Jornada do Oeste. Jornada do Oeste do Rei Macaco. Se vocês verem aí o podcast que a gente conversou sobre os jogos, eu falei que o primeiro personagem que eu joguei era o Wukong. Nada mais, nada menos é o Goku. Né? Literalmente, Só o né? Goku. O Rei Macaco. Só o Goku. Pra quem não conhece a história da Jornada do Oeste, no Netflix deve ter pelo menos uns 4 filmes sobre a Jornada do Oeste. Acho que é o conto chinês mais famoso que tem. Verdade, é muito bonito É mesmo. inspirado, né? Eu recomendo. E aí, o Dragon Ball, cara, o que a gente pode falar de Dragon Ball que as pessoas já não saibam? A gente pensou, e talvez seja interessante falar pra vocês sobre os capítulos e tudo mais, vocês já sabem. Mas e o processo da brincadeira? Eu queria só fazer assim, eu acho que uma das coisas que fez o Dragon Ball ser o que é, principalmente pra gente, porque ele foi muito politicamente incorreto. Desde o começo. Porque a gente não tinha malícia, essas coisas que a gente não... o personagem ele não fazia coisas assim, meio absurdas até, né? Hoje beta. Hoje veta mesmo, não passa, mas na época É que pra no gente foi começo muito não diferente. tinha a classificação indicativa, né? Exatamente. Sim, eu ia até comentar sobre isso, porque nas primeiras vezes quando chegou na TV aberta, inclusive na TV aberta, você via, é mais um desenho, mas é como mesmo o Thiago falou, tinha alguma coisa diferente. Aí de repente você via, uma historinha aqui, e aí uma arma de fogo, você falava, que coisa diferente, mas passava reto. Aí não sei o que, Vem tarado. Vem tarado, aí você falava, isso é meio suspeito.
E aí, de repente, numa luta, sai uma poça de sangue na sua cara. Você fala, opa. A gente sabe que começou a ser exibido, foi no SBT, né? E, Saudosa musiquinha. nossa senhora, começou ali. A gente sabe que o Silvio Santos é xarope, né? E com ele não tinha conversa, não. Passava mesmo o que tinha e tudo mais. Então, o que eu posso dizer é de atualmente, né? Atualmente é tudo politicamente correto demais, né? Então não existe essa liberdade de coisas tão explícitas, principalmente para públicos menores, né? Mas eu fico em dúvida porque, por exemplo, eu sei que antigamente a gente tinha alguns programas, alguns comentários, algumas coisas tipo na Xuxa, sabe? Que você olha hoje e você fala, mano, realmente, não sou uma pessoa politicamente correta, mas é demais pra aquela idade, sabe? Tipo, não tá certo. O Dragon Ball ele mostra de isso, uma né? ponta a outra, né? Dragon Ball, ele sempre trouxe o humor. A característica do Toriyama sempre foi apresentar o humor. E humor sarcástico, né? humor ácido, né? Por exemplo, detalhes muito legais de Dragon Ball, que eu acho que vale a pena. Dragon Ball Z não era para ter sido apresentado, isso foi uma insistência do editor. Toei, né? O próprio Dragon Ball teve a sua série estendida, então teve vários torneios que foi uma forma de estender Dragon Ball, né? Teve o Dragon Ball em si, ele saiu de um outro quadrinho que era baseado também num garoto que tinha relação com o dragão, mas não era Dragon Ball. Toriyama resolveu cancelar essa história e resolveu, né? E prometeu para a editora que viria com uma história nova, onde ele apresentou Dragon Ball. Esse mesmo, né, autor, ele também criou a série Dragon Quest, que é muito famoso, no qual vocês conhecem do criou, 4, né? que é o Ele Fly, foi ilustrador, o Pequeno né? Guerreiro. Não, ele criou mesmo, né? Ele A iniciou série o Dragon Quest, é dele? É dele, Dragon Quest é dele. Cacetada, mano. E o Dragon Chrono Quest... Trigger, não é? Chrono Chrono Trigger. Trigger. Foi Chrono Trigger que Ele foi ilustrador, O né? Akira Toriyama, ele é o maior freelancer de ilustração que tem no Japão. Ele foi o cara que mais fez obras relacionadas a isso. Inclusive, para você que gosta de Hunter vs Hunter, saiba que os hiatos de Hunter vs Hunter é graças ao Akira Toriyama, porque ele para jogar Dragon Quest. O Togashi. Togashi, desculpa. Eu sempre Inclusive ele dá essa sempre desculpa, né? Pô, você já jogou Dragon Quest? É muito legal, vem cá. Exatamente. Então, Eu olha prefiro só. Blue Dragon, mas aí Eu percebo que o Dragon Ball, cara, ele era uma história assim, a gente não estava acostumado com termos tipo shonen, shoujo e essas coisas Seinen. todas. Isso veio depois, né? Nessa época não tinha muito essa brincadeira, não. E aí eu me lembro de me identificar bastante com a história de coragem daquele anime, né? De você não desistir. Isso é muito interessante, porque era uma marca do Dragon Ball. Acho que a marca do Dragon Ball é todo mundo se sacaneia. Acho que é comédia. Agora, Então, Porque cara, todo mundo se sacaneava em algum momento. Era o Goku que sacaneava com a Titi, era o Kuririn que sacaneava com o Goku. Como eu falei, o Toriyama ele tem um humor ácido, mas as dificuldades que aquele moleque passou do começo até o final da série aqui no Dragon Ball Super, eu acho que a marca de coragem do Dragon Ball é bem explícita. O fato é que a série muda, né? Você constrói uma série, ela se modifica com o tempo. Com certeza ele queria fazer uma história de aventura e aquilo virou, tipo, porradaria total. Não, o Dragon Ball Z eu não vejo tanto ser tão Aventura. engraçado. Sabe, igual o primeiro. Então, é mais Esse- sério. Ele teve tal. uns momentos, sim, mas não é o foco da história. Então. Só para dar um exemplo de gente que fez isso de forma bem mais brusca, Katekyo Ritmo Reborn, né? Para quem conhece, é um anime que era para ter sido sobre relacionamentos e virou um anime estilo Yu Yu Hakusho, tipo porradaria, né? Então, essas mudanças são normais. Eu quando eu era mais novinha assim, eu não cheguei a assistir nenhum Dragon Ball, pra falar a verdade. Quando eu via, tipo, passando, sei lá, no Globo, assim, eu olhava e não quero. Mas aí minha mãe um dia chegou e falou, não, lê esse daqui. Aí, só que o Dragon Ball eu li inteiro.
Eu acho que era um dos únicos mangás que a gente tinha em casa na época, né? E eu lembro que eu nunca fui fã de ler desde criança. E eu lembro que o que me fez, tipo, querer sentar e continuar lendo eram essas sacadas cômicas, meio... Sem vergonha. que não podia, mas tava ali, minha mãe tava deixando, então podia. Ok. E como a história se desenrolou. Eu, como uma criança, lendo... Isso foi o Kamehameha passa. Eu, como uma criança, lendo sobre outra criança crescendo, eu tive uma identificação muito grande com o Goku pequenininho. E quando a história se desenvolveu para aqueles torneios, para conseguir alguma coisa, para conseguir encontrar as esferas do dragão, e aí você tinha que lutar, e aí aquilo ali me chamou mais atenção, o olhinho brilhou mais. Então acho que foram essas 3 vertentes que me fez gostar do Dragon Ball, assim, de ler. O Dragon Ball Z, cara, é como o Emílio falou, né? É mais porrada na boca, Kamehameha que passou aí do limite. Que aí é onde me perdeu, no caso, né? Que eu gostava muito mais da ideia aventuresca, de... Explorar e achar coisas, é isso? Não só isso, porque você tinha os vilões, assim, eles... Tinha mais história, entendeu? Os vilões, por exemplo, tinha o Red Ribbon, tinha o... Nossa, o Tal Pai Pai, você sentiu uma pressão muito grande por conta do Tal Pai Pai. Tinha o General Blue lá... Um idiota inteiro. E ele era meio forçado, era engraçado, mas tipo, tinha um charme. Eu acompanhei boa parte de Dragon Ball Z, tudo... Acho que a saga que realmente definiu bastante foi quando o Goku conhece o irmão dele, né? O Raditz, e tem toda a história por trás do Super Saiyajin, de ser Saiyajin e tudo mais. Então, essa mitologia, quando ele expandiu, foi bem legal. Quando ele foi lá para Namekusei conhecer, então eu achei que ficou legal. Mas quando ele pegou essa mesma fórmula e aplicou para todas as fases daí pra frente, que me perdeu. Entendeu? Que coloca um vilão super forte, que ele é invencível, aí você vai... Cria uma transformação nova e é isso, basicamente, entendeu? Eu acho que assim, eu concordo com o Emílio em relação a perder, ele repetiu essa receita, né? Pelo tamanho que Dragon Ball eu sempre coloco, o time que tá ganhando não se mexe. Mas mexer um pouquinho também não deixa de ser bacana. Eu acho que Dragon Ball, ele foi realmente assim, perfeito, na minha opinião, o Z, até o fim do Freeza. Porque assim, olha que legal, coisas que marcaram muito, que me lembra a série Dragon Ball clássico. Treinamento do Gohan, foi muito divertido de ver. Foi muito legal, né? Aquilo, exatamente. A corrida atrás das esferas do dragão em Namekusei ainda carregava esse teor do Dragon Ball clássico, na minha opinião. Que o Goku tava todo ferrado, tava se recuperando. Exato, você tinha que se virar sem o Goku. Exato, e você tinha um Vegeta que não tava de lado nenhum da história, não tava a favor do Freeza e não tava a favor dos humanos, né? E você tinha o Kuririn e o Gohan tendo que correr ali. Tanto que tem uma cena muito legal que o Vegeta passa a mão na cabeça do Gohan pequenininho, deu um recado pro seu pai, dá uma joelhada no moleque, assim, o moleque vomita, que não tem, né? Mas você tem que admitir que todo mundo tinha uma coisa em comum. Dane-se na Namekusei. Vamos explodir essa merda inteira. É verdade. Em 5 minutos. Aqueles 5 minutinhos de Namekusei, meu Deus do céu, era como congelar o tempo. Mas assim, falando assim, até a saga do Freeza, que tem aquele desfecho excelente que eles viram o Super Saiyajin porque o melhor amigo dele morreu, é assim ótimo, né? Porque eu acho que da saga Cell, aquilo acaba sendo muito do mesmo. Eu achei a saga Cell bem enfadonha, assim, cara. Eu gostei por causa da viagem no tempo. Eu gostei do Trunks do futuro. A ideia da viagem no tempo ele tem elementos legais. O problema não é... É o repeteco. É o repeteco da mesma fórmula.
É um vilão que fica muito forte, aí você tem que pegar e derrotar ele. Aí você tem que criar uma transformação nova pra poder superar isso daí. Mas tem tanta coisa, você podia colocar umas tramas diferentes, você podia fazer... Mas eu acho, eu consigo identificar ali naquele meio uma coisa que tem muito dentro dos quadrinhos americanos, que é a desculpa desse. Se você não existisse, esse vilão não existiria. Então, você pode perceber que, por exemplo, o Ten Shin Han foi um adversário, não dá pra falar que ele foi um vilão, ele foi um adversário, mas o Tal Pai Pai, ele era um assassino, falando do Dragon Ball em geral, né? Tal Pai Pai era um assassino, o Goku destruiu ele na porrada a primeira vez, e daí veio então o Ten Shin Han, já no final da fase Dragon Ball, para entrar no Dragon Ball Z. E calma, tem o Piccolo, né, que é o marco final. Sim, mas o Piccolo... Ei, demônio! Exatamente. Mas eu tô falando dos vilões que apareceram por conta do Goku existir, no caso. O Piccolo, ele não apareceu por conta do Goku existir, mas o Piccolo apareceu justamente por conta do Mestre Kami, né? Na verdade, o Piccolo já estava lá. Tem uma informação muito legal que dá pra falar rápido, que o Gohan, o avô do Goku, o Mestre Kami e aquele mestre do Ten Shin Han, eles andavam juntos no passado. Eram da mesma escola. Eram eles quem defendia os maiores problemas da Terra. Né? E eles que derrotaram Piccolo o Daimao. Piccolo no passado. Eu acho que uma das coisas que, pra mim, assim, se a gente resgatar o universo de Dragon Ball, ele era tão rico quando ele era pequeno, que ele tinha o inferno, que ele ia lá, os demônios, tinha a velha... Oranai? A vovó Uranai, tipo, tinha uns personagens tão legais, assim, ele tinha uma pegada tão interessante. Não que ele não tô falando de restringir no planeta Terra, mas aquela mesma atmosfera de descoberta de coisinhas novas é o que me fazia gostar de Dragon Ball. Essa parte do misticismo, sim, realmente se perdeu. E eu também sinto falta disso. Porque não era só resolver os conflitos, as dificuldades com porrada ou na força bruta. Não, você podia ser esperto. Dar uma pesquisada no momento, ver o que dava pra fazer. Por exemplo, um dos inimigos mais difíceis do Goku, de toda a saga, tá lá quando ele é pequeno, que é um coelho da lua que transforma todo mundo em verdade. Nossa, e ninguém Ele fala era nada. muito legal, cara. A gente chamava ele de Nicolo, né? Ele era muito legal. Mas, por exemplo, uma outra coisa que eu queria falar também era de como nós éramos mais calmos em relação a outras coisas. Por exemplo, os títulos dos episódios. Quando eram coisas fazendo relação a cavaleiros. Shaka abre os olhos. Putz, todo mundo ficava louco. Ele falava o que ia acontecer no outro capítulo e ainda continuava interessante, né? Freeza perde a luta. Putz, meu Deus, e agora? Mas como ele vai perder? Vai ele perder mesmo? De fato era Tinha muito um gancho, interessante. mas você não ficava acompanhar. decepcionado. Eu senti um pouco de falta, como eu falei. Eu achei a saga dos androides bem enfadonha. Achei bastante enfadonha, assim. Eu não acho aqueles androides carismáticos. Eles são meio robóticos, né? Cara, tem hora que eu odeio fazer podcast com esse cara. E eu detestava aqueles androides, mas eu gostei muito, porque no final daquela saga teve uma carga emocional muito grande. Sim. Muito grande, cara. Isso que salva, pra mim, nesses certos momentos, salva pra dar vontade de assistir. Mas é um ponto específico. Exato. Você tem, 50 episódios pra você assistir pra chegar naquele ponto. Pra quem não sabe, o nome do Android 18 e 17 é Lápis e Lazuli. Sim. E, na verdade, eles são ciborgues, eles não são androides. Isso. Porque o que torna eles androides são células, microcélulas que fazem com que eles tenham uma energia infinita, né? E é por isso que eles são androides. Só que o Toriyama, ele não estava com vontade de desenhar a saga dos androides. Na realidade, ele criou o velho e o gordão lá, né? 19, 20. Isso, aquela cena do Vegeta arrancando os braços do gordão foi muito foda. É mesmo. Mas
Ele criou aquilo, o editor falou, é ruim. Precisa É de- só um gordo e um velho, faz outra não coisa. é legal. Isso, aí ele fez lá, né, o 17 e 18. 17 e 18. Aí ele falou, não tem carisma, são dois moleques e... né, ó. E aí no final das contas, uma das coisas que eu achei legal foi a versão do futuro. Isso trouxe uma coisa bem mais obscura e tudo mais. É, pra porque eles eram diferentes do futuro. Exato. No futuro Era um eles eram perdido. perversos. Eles eram perversos de 17 e 18. E você via que no presente, ali na história, sim, eles eram idiotas, né? Eles eram muito fortes, eles eram idiotas, assim. Você via isso. Tanto que quando o céu apareceu, o céu começou, vou comer geral aqui, vou ficar fortão e Tava acabou. vacinando Era o todo Catra mundo. Bezetacil, atacou. Bezetacil. Era o Catra do... É, exatamente. Mr. K. E comia pelo rabo. Né? Ai, que droga de viado. Ó, pessoal. Na verdade, quem é o Mr. Catra é o Majin Buu, né? Ele que come em geral. Eu acho que Toriyama tem alguma coisa com degustação aí. de Eu comida, acho que assim. ele curte. Degustação. Ele curte. E aí, cara, o céu. Aí vem a cena, aí começa essa parte de identificação que eu acho que falta em muitos animes aí desse gênero shonen, né? Anime pra moleque. Eu acho que falta. Porque você se identifica com o Android, que era o 16, era uma máquina. Você se identifica muito com ele porque ele é meio pacífico e tudo mais. E aí quando o Cell faz aquela cachorrada e meteu o pé na boca do boneco, explodiu o 16 em cabeça dele e ele fala pro Gohan, proteja essas coisas, e aparece o fatídico passarinho. Só pra avisar uma coisa, o número 16 tem a fisionomia do Dr. a fisionomia do filho do Dr. Maquigé. Sabia não dessa, seu nerd. Tem a fisionomia dele e aí ele montou esse robô inspirado no filho dele. Sabia não. E mais uma coisa, aquela trilha sonora que toca quando o Gohan vira nível 2 é do mesmo cantor que canta a trilha de Cavaleiros do Zodíaco, que é o Kageyama. Hironobu Kageyama. Que é um cara que fez a trilha pra maioria dos animes famosos naquela época. E Changeman. E Changeman, né? E aí eu vejo o cara que cena sensacional, né? Cell tomando aquele murrão no estômago, É o Celton, meu. né? Tá feio, vamos terminar esse podcast, por favor. Cell tomou um murrão, babou a 18, É o seu Android. né? Ele vê que o Android aí era ruim naquela época. Tá vendo? Ele teria ficado mais forte se ele fosse Apple. Passemos a saga Z com vilões, acredito que sejam bem enfadonhos, porque eu considero o Buu Gordão, ele era legal. Eu acho legal, mas não é legal. Eu acho que é uma coisa que começou a ser explorada e eu acho que me capou toda a minha vontade de assistir foi, poxa, tirou um pouco do protagonismo do Goku e vamos dar atenção pro Gohan. Ele virou Mystic Gohan, ele ia ter uma transformação diferente. Tava tentando voltar pra o que Tava eu achei legal. bem legal. Tava legal. Porque você via aqueles vilões, aquele Buu, o pequenininho, lá, o Buu Unicef. o bonequinho feio, né? Bonequinho feio, é um anão rosa, mano. Que eu olhava aquele boneco quando eu era moleque, eu pensava, pô, por que todo mundo tá com medo desse moleque? Dá um tapa na orelha dele. Acabou. Mas o Buu Gordão transformar em chocolate era um dos bagulhos mais da hora. Que Eu achei tinha, sensacional, pô. Sim, não, uma coisa que não dá pra negar, assim, o Toriyama sempre criou personagens muito carismáticos, assim, de tanto vilão quanto herói, né? Então, mesmo eu não gostando das coisas que venham a vir, né? Que é o Super, não dá pra negar que os personagens eles têm um carisma. Menos esses mini-deuses aí que são apenas bola, né? Cara, só uma coisa, falaram que o feto do Buu era o dito, cara.
tenho dito, né? E o Boo, ele é um personagem forte e só. Você não entende de onde ele saiu, por que veio, por que tá quebrando tudo. Então, na verdade ali, essa história ela tá tendo continuação agora, tá, gente? No arco do Dragon Ball, que é contar da história do Buu. É porque o conta Buu, a história ele dos é, deuses, ele é né? uma entidade maligna que o Kaioshin Supremo absorveu a maldade dele, né? Se unificou. Caiu o gordão. Isso, com uma técnica secreta lá. Sempre. E aí ele se tornou o Majin Buu, aquele Majin Buu gordão. Nessa saga agora que tá acontecendo, que por que parece é um bodão, mano. O vilão, que é o Moro. Que é o Sérgio Moro? O Sérgio Moro. Aí esse Kaioshin ele volta no corpo do Buu, ele toma consciência e aí ele era um dos únicos que tinha a capacidade para selar o Moro, né? Que é um cara que tem energia da Terra e tudo mais. E esse arco, na verdade, quem está escrevendo, tá tendo supervisão do Toriyama, mas quem está escrevendo é o Toyotaro, né? Que é o sucessor, né? Toriyama. A gente pode até falar de como que é produzido hoje, né? De como... Porque até o final do Z, quem desenhava e produzia, de fato, era o Toriyama, né? Então, como é que... A gente estava vendo um vídeo de como é que produz. Diz aí, Thiago, pra gente, como é que acontece a produção de Dragon Ball hoje em dia? Tanto no anime quanto no mangá. Então, gente, num bom resumo aí para vocês entenderem, quando você desenvolve um mangá, né, desenvolvia um mangá assim, no Japão, você tinha um formato onde você tem um escritor, e muitas vezes era o ilustrador, né, e você tem o auxiliar. Ele produz as ilustrações, né, o roteiro e tudo mais, e ele manda para o editor ele verifica aquilo sem ter o traço finalizado, volta, né, ou se a história estiver boa, se não tiver, né, e aí você finaliza aquilo e envia, né. Então o editor é ele que vai manter os parâmetros que a editora precisa para que o quadrinho saia. Então, às vezes, muitas decisões nos quadrinhos que a gente vê não é por conta do autor, e sim por conta do editor. Dando um exemplo muito simples, Yu Yu Hakusho também não era para ser um anime de luta. Ele era para ser um anime de convivência, falando sobre os bad boys de escola e tudo mais. Não era para ter toda aquela apresentação daquela maneira. Tá bem, né? teve, né? E foi uma coisa boa, só que tem outros animes que não tiveram a mesma sorte, por exemplo. Então, o editor, ele realmente tenta deixar as coisas no molde do que precisa. Isso, no caso, para o mangá. Hoje em dia, você tem estúdios de quadrinhos também, né? Em que sentam ali 2, 3, 6 pessoas e elas fazem essa produção. Antigamente, você usava muitos recursos manuais, caneta, tinteiro... folha de acetato. Não, acetato seria para animação. No caso são as retículas, estilete. Hoje, para diminuir muito esse custo, a gente usa muito mais as mesas digitalizadoras, né? Que estão ali, você vai ali no seu stand. É quase um telemarketing, né? Você senta ali e você produz essas peças com os mesmos padrões. Vai lá, manda para o editor e você volta. É tudo mais rápido, né? Exatamente. E aí, hoje o processo funciona muito mais digital. Existem também processos mistos, né? Em que você produz aquilo com a caneta tinteira, tudo mais, tudo bonitinho, outros materiais, e passa para o digital para ter a sua finalização. Tanto nas animações quanto no mangá. O Boku no Hero é assim, né? A gente tem... Então é mais industrial, né? Sim. É mais industrial. Gente, vocês estão falando do Dragon Ball aí, né? E eu queria puxar aqui uma coisinha que em 2013 foi lançado o filme do Dragon Ball A Batalha dos Deuses, né? Que é onde aparece o Bills, foi a primeira vez que ele apareceu dentro do universo. E aí eu me lembrei que logo em seguida disso foram lançados mais alguns filmes e um deles foi até pro cinema. E eu sei que ele não foi bem aceito pelo pessoal que assistiu, não gostaram. Existe alguma coisa que vocês possam falar sobre? O último filme que saiu, e esse sim, realmente ele fez um sucesso onde Vingadores estava reinando,
era Dragon Ball Super Broly. Esse Dragon Ball, o pessoal gostou bastante. Broly é porque, icônico, né? explicando melhor, foi o renascimento de Frieza que o pessoal teve uma crítica bem grande. Exatamente. Né? A Batalha dos Deuses, Foi aceito. o que eles fazem? A Toei, o que ela organiza? Hoje ela é a maior empresa de animação do Japão, tá bom? Então, ela é praticamente líder nesse mercado. Eles fazem um filme para tatear o público. Dependendo do retorno que você tem, eles começam a trabalhar em cima da série. Foi assim que Dragon Ball Super saiu. Então, saiu o renascimento de Frieza, aí depois veio... Aliás, saiu a Batalha dos Deuses, que apresentou o multiverso de Dragon Ball, de certa forma. Isso. Veio o renascimento de Frieza, que apresentou o novo antagonista, né? Deixou de ser um vilão, né? E apresentou, e aí depois veio, e que futuramente acho que vai ter outros formatos, esse Dragon Ball Super Broly, que eu recomendo ver, que é muito legal porque a história não é focada no Goku e não é focada no Vegeta. A história é focada no Broly. Né? Uma coisa que eu achei interessante aí, só pra finalizar aqui, que eu acho que é a primeira vez que um personagem de anime ele vira canônico dentro do mangá, não é? Legal. O Broly, né? O Broly ele era exclusivo de anime, ele Do nem filme, existe do no filme. mangá. Isso. Aí fez o Toriyama fez um retcon e aí colocou ele dentro da cronologia oficial do... Sim. E uma curiosidade particular nossa, o filme do Broly, o primeiro, foi o primeiro filme de Dragon Ball que a gente viu. Foi a verdade. primeira vez que a gente viu a transformação em Super Saiyajin, foi no filme do A skin Broly. dele era muito legal, mas ele era um psicopata retardado. Tá, muito louco. Ainda bem que foi um bom retcon. E aí, caras, a gente... Vamos pular o Dragon Ball GT? Vamos? Tem umas coisinhas legais, mas é passivo. A Só, música só um PS para levantar. Existem coisas de Dragon Ball GT que vão entrar na saga Super. Tá? Não sendo o Baby Vegeta, tá tudo certo. Já apareceu Baby Vegeta, só que não no Dragon brinca, Ball, cara, que bosta, Dragon Ball personagem, Heroes, coisa né? horrorosa. Não, mas Apareceu. não foi ele exatamente. Não foi um da Mas raça é uma dele? inspiração. Não, Sulfurudin, né? Exato. não, mas aí ele juntou com o Vegeta depois. Nossa, Tá que vendo? beleza. Olha, Tá São referências, homenagens e tudo mais. Legal. E aí, cara, eu tenho que falar, de Dragon Ball Super, mano. Dragon Ball Super, quando eu vi, cara, Dragon Ball Super, eu já tava de saco cheio, vamos falar a verdade, são muitos anos com Dragon Ball, então eu pensei, cara, mais uma série de Dragon Ball, agora o moleque tem o cabelo azul. Ok, tá. E aí foi que me falaram, ó, foi o Toyotaro que desenhou isso aí, né? Aí eu falei, o mesmo Toyotaro do Dragon Ball AF? Aí você falou, eu falei, eita, sério mesmo? É quente assim? Aí falou, não, ele é agora trabalhando com o Toriyama. Eu falei, eita! E ali, cara, eu comecei a pensar, falei, acho que eu vou ver esse Dragon Ball aí pra ver qual é que é, né? E aí que eu comecei a assistir o Dragon Ball e eu achei muito legal o começo dele, do Super, porque ele tinha o começo semelhante ao Dragon Ball lá, a origem pequena, quando o Goku era pequeno. O que eu entendi de Dragon Ball Super, não só de ver que o Toyotaro passou a desenhar o mangá de Dragon Ball, não só de ver que ele também é o cara que desenhou Dragon Ball Heroes, né? Que é aquela série de card game que faz muito sucesso no Japão. E o Xenoverse, né? Mas o que é interessante de ver é que essa série do Dragon Ball, ele tenta destruir conceitos que ele criou. Nível de poder, só a questão da porradaria. Ele tenta colocar um pouco mais de trama em relação ao vilão. A ideia de ter o Goku Black não é a ideia do Toriyama. Isso é um vilão do Toyotaro do mangá quando ele fazia naquela versão independente dele, né? E o Dragon Ball hoje, onde ele se encontra, que era naquela história do muro lá, que é a continuação do Super, na verdade, o que eles estão dando mais valor é a técnica. E o que fez esse start foi o instinto superior, né? Instinto superior não é
apenas uma transformação. Posteriormente ele passou a ser porque o Goku fica com cabelo branco e tudo mais, mas aquilo é uma técnica. O que eu fiquei bastante... Eu gostei bastante nesse Dragon Ball, cara, é que ele apresentou inimigos que eram realmente fortes. E ele forçou, de uma forma bem inteligente, a colocar na batalha novamente os outros heróis Z, né? Exatamente, foi bem legal isso. Porque foi um Battle Royale. O que é um Battle Royale? É todo mundo numa arena se socando. League of Legends. Exatamente. O último que sobrar é o que ganha, é o que vai brincar com o troféu. Então, cara, eu achei muito louco quando eu vi que era um Battle Royale. Ali, Dragon Ball, como você já vinha falando, ele teve coisas. E aí, uma coisa que me pegou assim totalmente nesse Dragon Ball, e eu falo que valeu assistir cada segundo daquilo, foi o Goku reconhecendo a força do Kuririn. Porque ele disse pro Kuririn... Kuririn dando um pau. Agora, ele mostrou pro Gohan que o Gohan era... inexperiente e arrogante. Porque o Gohan, ele ali naquele momento... Pessoal, eu quero deixar isso aqui legal pra vocês, claro. O Gohan, ele naquele momento... Ele era basicamente quase todos os fãs de Dragon Ball. Que olhavam o Kuririn e falavam, o Kuririn é fraco. Eu chamava o Kuririn pro torneio, por quê? Todo mundo achava aquilo ali. Então, o que aconteceu? O Gohan tomou um tapa na bunda e 2 na cabeça. Moleque, te falta muito. E ele tomou um pau mesmo. Isso é legal, mas sim, o Kuririn realmente é muito bacana por isso. Mas eu tenho que dizer uma coisa, cara. Pra mim, o melhor personagem de Dragon Ball Super ali que eu vi foi o Mestre Kami, cara. Não sei Sim, falar. mas o que eu tô dizendo, não é só a minha opinião de ser o melhor, porque não é isso pra mim. O que eu tô dizendo pra você é que naquele momento o Goku olhou o Kuririn e falou: eu vou te atacar com toda a força que eu tenho e é isso aqui. Por quê? Eu reconheço que você é forte. Ele reconheceu a força do Kuririn e meteu-lhe um Kamehameha com o cabelo azul, bicho. Kamehameha com o cabelo azul, ele tá ligado que não é brincadeira. E o Kuririn, cara, revidou com o mesmo golpe. Ou seja, foi o mesmo golpe que eles aprenderam com o mesmo mestre. Aquilo pra mim, cara, me ganhou assim, de uma forma... Porque eu tenho um negocinho aí, pessoal, com golpe herdado, tá? E o Kamehameha, ele é do Mestre Kami. Quando eu vejo isso aí, cara, é um negócio idiota. Então eu gostei muito disso. Coisas que eu achei legal também no Dragon Ball é que ele tirou um pouco daquele peso em cima de Saiyajin. Apresentou 2 Saiyajins novos, isso foi bem legal, mas poder mostrar a volta do número 17, poder focar muito mais no Freeza, poder apresentar Tenshinhan lutando, Mestre Kami lutando, sensacional. Poder apresentar outras pessoas, um cara que terminou o torneio ainda continuava sendo mais forte que o Goku não ter ganho a luta principal, ter ficado na arena e o ganhador ter sido o número 17, por exemplo, que é bem legal. Isso são coisas que são bem bacanas e com certeza aquele último episódio foi exemplar, não tem o que falar. Tanto que eles usaram muito de um orçamento de filme para fazer aquele último episódio, né? Recomendo, quem não assistiu, assista, tá? Recomendo. E sobre o processo de criação do Dragon Ball Super, o mangá, eu diria. Pra gente fechar essa parte aqui, como foi o processo? É o mesmo processo que ele fez no Dragon Ball, por exemplo? Os processos são bem parecidos, né? A diferença é que hoje o Toriyama ele fica mais como um revisor de tudo que acontece sobre animação, sobre série, e na verdade os outros autores que estão na Toei, eles não têm o mesmo poder de fazer as mesmas coisas com as obras, né? Então ali ele pode revisar tudo, o Toyotaro senta ali no estúdio dele, desenvolve essas coisas, conversa com o Toriyama para fazer a aprovação desses trabalhos, né? E desenvolver coisas novas. Ele cria personagens, né? Isso. E pede ajuda do Toyotaro para terminar esses personagens. Coisas para game, coisas para
para animação, para séries, e hoje ele conta com a ajuda do Toyotaro. Só para avisar, não é só o Toyotaro que foi escolhido com o tempo, tá? Existe, se não me engano, acho que mais 2 pessoas que fazem ilustrações pro Toriyama, que também é é tudo de uma indústria, de um site, acho que é Dragon Ball Universe, acho que é isso. Que tem várias histórias de Dragon Ball, acho que tem mais de 900, 1000 histórias lá. Nossa senhora, E você consegue acessar lá e ver diversas histórias. E tem até um outro cara que também está conseguindo se destacar bastante, né? Bem, pessoal, esse foi um podcast aí, um especial, né? Que é um podcast de comemoração, vale muito a pena, são 35 anos de uma obra e isso não é fácil alcançar. Na verdade é improvável isso acontecer. 35 anos e ainda com muito sucesso, né? Tem Exatamente, potencial para crescer muito. é verdade. Jabá? Jabá. Pessoal, vou pedir para que vocês acessem aí, né, se vocês já não estão, no site da Modelo Design. Vocês vão poder acompanhar, além desse podcast, outras curiosidades e a nossa galeria, né, que é na seção do MD Sketch Club, no site da modelodesign.art.br. E não posso esquecer de deixar de falar do meu quadrinho, que é o Garota de TPM, que está para lançar em 2020, e eu vou trazer mais novidades também em mdcomics.com.br. Novidades de novembro? Em novembro tem um evento do Draw Party, não sei se esse podcast vai sair antes, né? Mas dia 30 de novembro tem o Draw Party 8ª edição com o tema Harry Potter, né? E tá muito legal, vai ter muita coisa para esse dia. Food truck com comida, hambúrguer temático, vai ter uma sala temática, então tem muita coisa legal para todo mundo ver. E 2020 vai vir muita coisa bacana, então aguardem. Exatamente. Eu agradeço a presença de vocês, Sabrina, mais uma vez, Luiz, Fico muito encantado. ou Sonhonhoca, Thiago, É isso aí, pessoal. Emílio, Vou te comer. sai daí, Número 18. né? Eu sou Ulisses e Kamehameha. Ah!